Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um domingo aqui na tua casa. Mais um domingo, Pai, que viemos cá para aprender mais de ti, para render graças a ti, para louvar ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder fazer isso livremente. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite, Pai, entrar aqui livremente, ouvir a tua palavra e louvar o seu nome, Pai. Queremos pedir, Pai, que continue a abençoar essa igreja aqui em Loures. Continue a nos abençoar, Pai, nos capacitar para permanecermos fiéis à Tua doutrina, à Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, durante essa manhã a interpretar a Tua palavra, a entender bem aquilo que está escrito, que nós possamos nos manter fiéis à Tua sã doutrina, Pai. Que o Teu Santo Espírito seja conosco para que nos dê discernimento, para que a gente possa entender e aplicar essa palavra ao nosso coração. Ser conosco durante todo o momento que estivermos aqui, que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do seu santo nome, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, irmãos, à nossa série de lições do livro de Gênesis, essa semana nós vamos estar a olhar para os capítulos 18 e parte do 19, não vai ser o 19 inteiro, e vamos ver aqui algumas coisas daquilo que a narrativa vai nos apresentar, né? Começamos pela a visita dos três homens, que seria o primeiro ponto da lição. Mais uma vez, Deus vai aparecer a Abraão para falar com Abraão diretamente. Dessa vez aqui tem uma nuance diferente, nós já vamos ver na lição. Também vamos ver a forma como Abraão intercede diante de Deus para com a cidade de Sodoma e Gomorra e os possíveis justos que lá vivem. Por fim, vamos ver o julgamento, ou o início, digamos assim, né, parte do julgamento de Sodoma. Para os irmãos que não tiveram conosco na semana passada nós estudamos os capítulos 16 e 17. Vimos ali o avançar da história após Deus ter estabelecido a sua aliança com Abraão. Nós vimos que, posteriormente, ele vai fazer uma renovação dessa aliança e vai acrescentar aqui uma condicionalidade, digamos assim, para que o pertencimento ao povo de Deus, né, que era o andar com Deus e o ser perfeito. E também instituir o sinal visível daquela aliança, que é a circuncisão. Nós vimos aqui, mais uma vez, temos vindo semana após semana, capítulo após capítulo, que há aqui um amadurecimento da fé de Abraão, uma progressividade da confiança de Abraão em Deus, e vamos ver isso acontecer aqui também nessa lição. Já chama a atenção dos irmãos que, repetidas vezes, nós vemos que Deus está a dizer a promessa, a falar da promessa. Tem casos que, de fato, Deus está a repetir para Abraão, e tem momentos que Deus fala com Abraão, tem momentos que Deus fala novamente porque Sara está presente e não tinha anteriormente ouvido a promessa, digamos assim, né? Não tinha ouvido a renovação da promessa. Então existe essa nuance aqui no texto que, por vezes, a repetição começamos a desconfiar até que Abraão pode ser, de alguma forma, não sei, tem uma memória muito curta e Deus tem sempre que o relembrar que aquilo vai se cumprir, aquilo vai acontecer. Também não é de todo absurdo, porque nós sabemos que para as coisas de Deus nós temos muita ansiedade e por vezes esquecemos da fidelidade do Senhor. Vamos passar a leitura do texto, Gênesis 18, dos versículos 1 a 5, por enquanto, e vamos pensar um pouco aqui sobre aquilo que o texto nos diz e nos tem para ensinar. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda. No maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Aqui, mais uma vez, como eu disse, Deus, o texto logo vai nos dizer, né? Deus, aí o Senhor apareceu a Abraão ali naquele local, que era onde o Abraão vivia, que era próximo aos carvalhais de Manre. Só que aqui tem uma diferença que
eu sei que o texto já nos diz que é Deus, mas Abraão não tinha essa consciência. No momento que ele viu, ele avista os homens, ele não tinha essa consciência plena de que era Deus que estava aparecendo para ele. Primeiro porque o texto não nos dá, não nos mostra que aqueles homens tinham sinais visíveis de divindade. O texto é bem específico em dizer 3 homens, e a palavra em original é de fato para ser humano, para homem, enfim, para mesmo um ser humano. Então, a aparência que eles tinham eram de seres humanos. E o que já é curioso para nós é ver essa hospitalidade de Abraão, é ver como ele recebe aqueles homens, ver como é que ele trata aqueles homens, como é que ele procede ali todo naquela situação. O que nós temos que fazer, e aí o exercício que nós temos que tentar fazer é sempre tentar entrar no contexto da história, né? Tentar ir para aquela época, como é que funcionava, e também aquela região onde Abraão vivia. Na cultura, principalmente na cultura nômade, né? Ali do Antigo Oriente Médio, incluía tanto a terra de Abraão, Ur, ou a outra terra que ele passou, Arã, e também toda Canaã. Existia um costume que era acolher forasteiros com honra, a maneira exatamente como Abraão fez. Então, era algo culturalmente comum de se fazer, principalmente dentro da cultura nômade. Como Abraão ele viveu durante muito tempo de forma nômade, né, sempre se montando tendas e se mudando. Então, era um sinal de respeito, de justiça com aquela pessoa, de compaixão, e também uma forma de sobrevivência mútua. Era alguém que possivelmente estava a chegar ali e ia montar o seu acampamento, então era, digamos assim, era lógico que as pessoas quererem manter boas relações, e pessoas que iam estar ali, iam conviver juntas de alguma forma. Então, a primeira ideia que nós precisamos ter na mente: o que Abraão faz para aqueles 3 homens nos leva logo a pensar que ele fez tudo aquilo porque ele já sabia que era Deus, e não é bem assim. Aquilo que ele faz de forma sincera, de forma honesta, legítima, e também tinha um contexto cultural por trás, digamos assim, né? Tinha todo esse sentido aí da hospitalidade por parte dos orientais e das pessoas daquela região. Então, Abraão os recebe bem como um bom anfitrião semita. Como eu disse, tem esse aspecto muito forte aqui, culturalmente falando. E os oferece abrigo e comida. Nós temos que entender aqui o que esse texto quer nos dizer, por que ele dá aqui esses pormenores da hospitalidade. Então, temos que entender que há aqui uma importância, digamos assim, da hospitalidade aqui nesse texto. Quando eu digo que há essa cultura muito forte da hospitalidade, de receber os estrangeiros de forma como Abraão fez, havia algumas coisas que era costume que os anfitriões oferecessem. Nós vimos no texto, deixa eu voltar atrás, só para... Nós vimos no texto que Abraão vai oferecer água para os pés, sombra ao descanso e alimento abundante, né? Vamos ver que ele vai pedir que se faça pão, vai correr até os seus animais e vai buscar um novilho. Enfim, ele vai oferecer ali tudo aquilo que eles precisavam para descansar, para recuperar as forças e para seguir viagem, se assim fosse o caso. Então, essa hospitalidade de Abraão, ela não é apenas cultural, digamos assim, né? Abraão demonstra ali humildade com a forma que ele recebe os visitantes e oferecendo o melhor que havia em sua casa. Era costume que recebesse bem e que oferecesse essas coisas. Mas, normalmente, as pessoas ofereciam aquilo que era o comum, que era digamos assim, ofereciam um pão, enfim, oferecia à pessoa aquilo que era necessário para ela recuperar as forças e seguir viagem. No caso de Abraão aqui, tem uma diferença, porque quando vamos ao texto e avançamos um pouco mais no texto, nós vamos ver, pelo aquilo que o texto nos diz, as coisas que Abraão oferece. A partir do versículo 6... A partir do versículo 6 vai dizer: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então, a atitude de Abraão aqui, ela passa um pouco daquilo que seria apenas a cortesia e o culturalmente comum. Abraão oferece mesmo o melhor da sua casa.
Ele vai buscar essa questão da flor de farinha, que é a melhor farinha que há dentro de casa. Pega a melhor farinha que há dentro de casa e faça pão. Ele vai dizer a Sara. E é isso que a ideia que está por trás aqui do texto é essa. E depois, ele podia simplesmente ter avisado o seu servo, olha, vai até o campo, até o pasto, escolhe um novilho e assa esse novilho e cose esse novilho, enfim, para que nós comemos. Não, ele vai pessoalmente lá, ver qual é o melhor novilho possível, aquele que tem a carne mais tenra, mais suculenta, para que seja feito aquele novilho para aquelas pessoas. E também os últimos alimentos que ele oferece, que é a coalhada e o leite, para naquela altura, a coalhada aqui, o mais correto seria, era uma espécie de iogurte, não era bem a coalhada que nós temos na mente, era uma espécie de iogurte que eles faziam. Então, eram alimentos muito, digamos assim, no, no contexto brasileiro, nós dizemos gourmet, né? Uma coisa assim mais elevada, uma coisa mais fina, mais chique. A coalhada e o leite tinha muito essa questão. O leite aqui possivelmente é leite de camelo, não é leite de gado, como nós estamos habituados. Então, a questão toda é que Abraão oferece mesmo o melhor que tem dentro da sua casa. Então, ele passa um pouco daquilo que seria apenas a cortesia, ele passa um pouco daquilo que seria apenas o culturalmente comum. Então, ele vai ter essa atitude que é uma expressão prática, digamos assim, né, de fé, como nós vemos bem. Ele age de forma humilde e prontidão ali para servir aquelas pessoas. E, por fim, nós vemos que ele permaneceu ali diante daquelas pessoas, de pé, ele não se sentou para comer, ele permaneceu de pé para que continuasse também a servi-los e para que eles tivessem o maior conforto possível e que comessem bem. Nós vemos também que ele corre até esses servos, aquelas pessoas inclinam-se e depois sai para preparar o alimento. Ele age sempre com essa reverência e alegria também em servir. Então, existia também essa questão da alegria de Abraão para servir aqueles estrangeiros. A hospitalidade ela é importante para nós porque a hospitalidade ela é uma expressão da própria natureza de Deus. Quando nós vamos ver o texto bíblico em várias partes, nós vamos ter essa ideia mais presente. Abraão ele se transforma num exemplo de hospitalidade para nós. E nós temos uma menção, não vai trazer o nome de Abraão especificamente no livro de Hebreus, mas Abraão é colocado como modelo da fé. Nós sabemos que isso aqui está fazendo a referência direta a Abraão, mesmo sem ter o nome dele. Abraão é esse modelo para todos os crentes, né? Hebreus 13, versículos 1 e 2 vai dizer: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. E aqui, no caso de Abraão, acolheu anjos e até o próprio Deus. Tem uma coisa que eu acabei passando assim rápido, e estava me esquecer também. Quando nós vemos no texto, nós vimos que eram 3 homens que aparecem para Abraão, e que o texto vai dizer que apareceu o Senhor. Quando fala em 3 homens, nós que já temos a revelação inteira na nossa cabeça, toda a doutrina formada, nós já pensamos na Trindade, então era a Trindade ali que se manifestou visivelmente, e era o Deus ali em toda a sua, digamos assim, toda a sua plenitude que foi visitar Abraão. Só que quando nós vemos o avançar do texto, mais à frente, nós vamos ver que 2 daqueles homens se retiram e saem, e depois eles são identificados como anjos. Então, aqueles 3 homens era Deus e mais 2 anjos que foram ao encontro de Abraão, e esse encontro, basicamente, nós vamos ver mais à frente, que tem a ver com a cidade de Sodoma. Tem a ver com aquilo que Deus faria, com o juízo de Deus para a cidade de Sodoma. Então, voltando à questão do exemplo de hospitalidade. A hospitalidade ela é a expressão da natureza de Deus, que acolhe as pessoas à sua mesa, sejam elas pecadoras ou não. Nós vemos isso em Lucas 14, nos versículos 15 a 24, nós vamos ter a parábola da grande ceia, e Deus é retratado como um anfitrião que chama todos os marginalizados, né, todas as pessoas para a sua mesa. Ele vai convidando as pessoas, os iniciais não aceitam o convite, e ele vai abrindo o convite para todas as pessoas. Essa parábola aqui remete-nos muito à questão de toda a revelação progressiva da redenção, né? Começa com os judeus, o povo de Deus. Ele convida essas pessoas, os judeus não reconhecem Jesus como Cristo, e depois aqui o convite é aberto, dando uma ideia aqui, né, para todas as pessoas, para que todas as pessoas se achegassem ali à mesa do Senhor. Temos também outro exemplo, como em Mateus 22, que é a parábola das bodas do filho do rei, que é muito parecida aqui a ideia.
com Lucas, que vai mostrar também esse convite universal do Evangelho, né, de incluir a todos, essa prática da hospitalidade, de receber as pessoas em casa. Então, a nossa casa, resumindo, né, essa questão da hospitalidade, a nossa casa, ela deve ser esse espaço, digamos assim, missionário, não só para receber os nossos irmãos, mas também para que nós convidemos pessoas que descrentes também, que vão à nossa casa, usufruam de conforto e de uma boa refeição, sentados à mesa, de boas conversas, enfim, para que a gente também tenha essa oportunidade de partilhar o Evangelho. Então, a nossa casa também pode ser usada como esse espaço missionário, né? E o cristão hospitaleiro, ele participa da missão divina através da hospitalidade, abrindo a porta da sua casa para exercer generosidade e também temor ao Senhor, levando a palavra de Deus àquelas pessoas. Avançando um pouco mais no texto, nós vamos ver que o diálogo que Deus tem com Abraão mais à frente, que vai falar referente à questão do cumprimento da promessa e, muito especificamente, entende-se que aqui, nesse trecho, aquilo que o texto quer dar a entender, que aquilo é falado para que Sara ouça diretamente que aquilo iria se cumprir, né? Então, diz assim o texto, nós vamos ver os versículos 10 a 12 e também o 14 ali. Disse um deles: certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E o versículo 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então nós vemos aqui que Sara ainda duvida da promessa, e ela é confrontada por Deus com essa pergunta retórica, que é: o acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, não é? Eu destaquei ali aquele trecho ali, o costume das mulheres. Isso aqui está muito relacionado com o tempo que é o comum para que as mulheres engravidassem e tivessem filhos. O costume das mulheres está nesse sentido. Então, nós vamos ver que esse riso de Sara, que é um riso de incredulidade, ela não consegue entender que aquilo iria acontecer com ela depois de velha, e também de velha. Abraão também já era muito velho, e ela não acreditava que poderia ainda ter um filho de forma, digamos assim, natural, né? Ter um filho que ela tivesse uma gestação e que aquele filho viesse a nascer a partir dela. Então, o terei ainda prazer dali do texto está relacionado a ter esse prazer de ter um filho, porque, como nós sabemos, na cultura daquela época, ter o filho era o ponto máximo, digamos assim, da relação conjugal. Ainda hoje é muito forte essa questão, como nós sempre dissemos, os filhos são uma bênção do Senhor. E naquela época eles também tinham essa ideia. Sara, por até hoje não ter tido filhos, então Sara já tinha mais de 90 anos, 91, penso eu, e Deus visita Abraão e diz isso a eles. Eu penso que a partir desse momento aqui, Abraão já entende com quem que ele está a falar, digamos assim, né? Ele, até então não tinha havido nenhum diálogo nesse sentido, não tinha havido nenhuma fala de forma com essa autoridade, e Abraão aqui já percebe com quem que ele está ali na sua casa, com quem que ele está a fazer quem que ele está a servir, quem que ele está a receber em sua casa. Então, Deus vai confrontar a dúvida de Sara com uma pergunta retórica. Mas não para condená-la, mas para conduzi-la à fé, para mostrar a Sara que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que já tinha se apresentado com esse título anteriormente, no capítulo 17. E nós vemos aqui, temos que ter uma coisa na mente também, que nós temos a Bíblia como uma grande referência para nós. Sara e Abraão não tinham uma revelação escrita, o que estava acontecendo era uma revelação progressiva de Deus. Então, eles estavam, pouco a pouco, a conhecer quem era esse Deus que havia chamado Abraão, que havia
se revelado para eles. E vai trazer aqui, Deus vai conduzi-la então à fé através dessa pergunta, dizendo, é a coisa demasiadamente difícil para o Senhor, para que ela entenda que não há nada que seja difícil demais para Deus, que Deus pode fazer todas as coisas. Então, nós vamos ver que Deus cumpre, já vimos isso anteriormente, a forma como Deus preservou Sara e Abraão no Egito e retornaram para Canaã. E vamos ver aqui que ainda vai continuar muito forte essa ideia que Deus cumpre as suas promessas, não com base nas circunstâncias, mas com base em sua própria natureza, ou seja, porque Deus é fiel, porque ele é todo-poderoso, e ele vai fazer isso e cumprir a promessa. Um texto que também traz essa ideia de Deus ser todo-poderoso, e também é uma frase muito parecida, possivelmente Jeremias, inspirado pelo Senhor, tinha em ideia esse texto na cabeça, que é Jeremias 32, 17, que vai dizer: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. E traz você vê que a frase é muito, muito semelhante, muito parecida, né? Não há coisa que seja difícil demais, que seja impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Então, a pergunta retórica que Deus faz revela um atributo fundamental de Deus: o seu poder soberano e ilimitado. E faz entender aqui o título que o próprio Deus havia se apresentado no capítulo 17 a Abraão, como o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, né? E o tom desse diálogo de Sara com Deus, ele é um tom pessoal e pastoral, digamos assim, né? Deus não está condenando, como eu disse, Deus não está condenando Sara, Deus está instruindo ela e conduzindo ela à fé, explicando a ela quem era o próprio Deus, né? Dizendo a ela um atributo divino ali, um atributo fundamental de Deus, que é o poder soberano de Deus. Deus sabe que a promessa para Sara parece biologicamente impossível, aquilo que nós tínhamos falado. Sara já era uma mulher muito velha, já tinha passado do tempo de ter filhos para o costume daquela época, mas insiste que nada é impossível para ele. Então Deus vai trazer essa ideia aqui muito forte para Sara. Antes dessa pergunta, nós vimos que Sara demonstra sua incredulidade com um riso, e mais tarde, seu filho se chamará Isaac, que significa riso, ou filho do riso, né? Então, o que era motivo de descrença para Sara, Deus vai fazer com que se torne um memorial da fidelidade dele na vida de Sara, fazendo com que ela dê o nome para o seu filho de filho do riso, para que ela lembre daquilo que aconteceu e para que ela nunca mais se esqueça de que Deus ele é todo-poderoso e pode fazer tudo aquilo que ele quer. A história vai continuar, nós vamos ver que após isso, aquilo que eu tinha falado antes, 2 dos 3 homens vão se levantar, vão olhar em direção a Sodoma e vão partir. Antes de nós avançarmos aqui para essa questão de Sodoma, tem alguém que ficou com alguma dúvida, alguma coisa que talvez eu tenha falado rápido demais? Alguém? Ana? O próprio versículo 1, se nós olharmos para o versículo 1 do texto, vai dizer já que era o Senhor. Voltando mais atrás aqui. Logo no início do texto vai dizer: apareceu o Senhor a Abraão dos Carvalhais de Manre. Mais à frente, nós vamos ter de novo reforçar essa ideia. Quando os homens se retiram e vão em direção a Sodoma, nós vamos ver que o texto vai dizer que Abraão permaneceu perante ao Senhor para ainda falar com Deus. Então é muito claro aqui, textualmente falando, que Abraão estava num diálogo diretamente com Deus. Deus não fala diretamente com Sara. Sara não está ali participando, como diz, ela está dentro da tenda, atrás ali, como se estivesse a ouvir mesmo atrás da porta, né? Como crianças fazem. Ela está ali mesmo a ouvir atrás da porta. E durante aquele diálogo ela ri. E Deus, por ser Deus, ele vai confrontar Sara porque ela riu e porque ela está
não está crendo, não está a acreditar que aquilo iria se cumprir. Mais alguma questão antes de avançarmos? Não? Vamos então passar para, digamos assim, a segunda parte desse capítulo 18, que é a intercessão de Abraão diante do Senhor ali para com a cidade de Sodoma e os possíveis justos, né, as possíveis pessoas íntegras que vivem lá. Deus revela sua justiça aos santos e os convoca também à intercessão redentora. Nós vamos ver pelo texto que vai ter aqui um diálogo na mente de Deus, o que é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados, mas o Moisés, quando escreve Gênesis, ele vai trazer aqui esse diálogo de Deus próprio falando consigo mesmo. É um pensamento de Deus, né? Não é uma coisa que Deus falou para Abraão. Diz assim o texto, Gênesis 18, versículos 16 a 19. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A primeira coisa que nós podemos nos perguntar aqui, né, como que aqueles homens se levantaram de onde eles estavam e olharam para Sodoma? Aqui nós temos que lembrar um pouco da geografia do local. O local que Abraão vivia, que é próximo aos carvalhais de Manre, era um local muito mais alto do que a região de Sodoma. Se os irmãos lembrarem, quando nós falamos daquela Guerra dos 9 Reis, os reis daquelas cidades ali na região de Sodoma eram conhecidos como rei da planície, ou seja, eles viviam num lugar mais baixo e reto. O lugar que Abraão vivia, que era a região de Hebrom, era muito mais elevada. Então, era possível que eles se posicionaram ali num ponto que não havia nenhuma barreira visual, e eles olharam em direção à cidade de Sodoma e conseguiam ver a cidade ao longe. Então, o que diz é que Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, dentro ainda do contexto da época, da questão da hospitalidade, fazia parte do costume indicar o caminho para onde os visitantes queriam ir. Então, Abraão perguntava para onde que eles iam a seguir daquilo, e ele tinha essa responsabilidade, digamos assim, esse compromisso de depois indicar o caminho. Se fosse preciso, fazia parte do caminho, junto com, né, andava com eles parte do caminho para indicar da melhor forma possível o caminho para aqueles viajantes. Então, nós vamos ver aquilo que eu disse, que é o pensamento de Deus. Deus vai fazer uma pergunta para si próprio, né? Eu irei ocultar de Abraão o que estou para fazer? E Deus veio ali à Terra não para ter um diálogo com Abraão. Não, esse não era o objetivo final da vinda de Deus até a Terra, né? O que nós podemos entender pelo texto é que Deus vai até a Terra para falar com Abraão o que ele iria fazer e também executar o seu juízo sobre a cidade de Sodoma. Nós vamos ver que Deus vai fazer essa pergunta para si próprio, se ele ocultaria ou não o que estava a fazer para Abraão. E nós vamos ver o motivo, Deus dá o motivo. Porque Abraão se tornaria uma grande nação e através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E também porque Deus escolheu Abraão para que Abraão ordenasse a seus filhos, ou seja, a sua descendência, a sua casa depois dele, a fim de que eles guardassem o caminho do Senhor. Ou seja, Deus não era obrigado a justificar o seu juízo, a justificar aquilo que queria fazer, a punição que tinha para Sodoma. Mas Deus deseja que Abraão compreenda os seus caminhos, ou seja, compreenda a justiça de Deus e que passe isso adiante para sua família, para sua casa, que o povo de Deus conheça quem é o Senhor. A história vai avançar. Nós vamos ver que, ainda nesse texto, desculpe, isso também é uma coisa importante durante o texto, que vai confirmar Abraão como sendo um profeta e também um amigo de Deus. Se nós formos até o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: certamente o Senhor não fará coisa alguma
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui no texto de Amós, o contexto é muito específico para uma condenação para Israel. Israel havia pecado contra o Senhor, estava distante do Senhor, e Deus iria punir Israel. E ele dá digamos assim, a revelação para Amós daquilo que iria acontecer, para que Amós chamasse a atenção do povo e dissesse, olha, vai acontecer tal coisa. E depois aquilo iria acontecer. Então a ideia é essa, Deus não faria coisa alguma sem primeiro revelar a um dos seus profetas, a um dos seus servos, para que o profeta fizesse o ministério dele de chamar a atenção. Nós vemos isso, todo o texto profético, digamos assim, isso acontecer muito forte, de que os profetas eles recebem essa revelação de Deus e recebem também a tarefa de ir e pregar aquela sentença, né, de alertar o povo de que aquilo iria acontecer se eles não se convertessem dos seus caminhos maus. Então, confirma aqui, de alguma forma, Abraão como um profeta e também como um amigo de Deus. Deus, pessoalmente, vai até Abraão e fala aquilo que ele iria fazer. E temos que tirar a ideia aqui de que o Senhor ele nos dá esse discernimento espiritual, dá discernimento espiritual para aqueles que o temem. A comunhão com Deus, ela vai iluminar o nosso entendimento sobre o mundo e sobre os seus juízos, vai nos trazer essa ideia. Nós passamos a ter uma sensibilidade maior, digamos assim, uma sensibilidade espiritual para algumas coisas que acontecem na nossa vida. Nós vemos coisas acontecerem e começamos a olhar para aquilo com um olhar de que pode ser a punição divina, pode ser Deus a corrigir, a admoestar, a castigar, seja a nós mesmos, seja a nossa vida, ou então a outros povos, digamos assim. Então, Salmo 25, versículo 14, vai fortalecer essa ideia de que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A sua aliança, né, aquilo que Deus estava a fazer com Abraão, mostra que Abraão estava andando conforme aquilo que a aliança tinha sido estabelecida. Deus coloca a condicionalidade de andar com Deus e ser perfeito, que a ideia, nós já vimos que a ideia desse imperativo é comunhão constante com o Senhor e preservar a integridade diante dele. Então, Abraão, ele mantinha-se assim, ele buscava isso diante de Deus, e por isso Deus, naquele momento ali, ele fala, é justo que eu revele a Abraão aquilo que eu irei fazer, o meu juízo sobre a cidade de Sodoma. Então, a partir desse momento que Deus revela a Abraão aquilo que ele iria fazer e o juízo que iria cometer a cidade de Sodoma, Abraão, então, parte para a sua intercessão. Então, Abraão vai se aproximar de Deus como intercessor. Vamos ler os versículos 23 e 25 do capítulo 18. Diz assim, e aproximando-se a ele aqui eu coloquei ali, o Senhor, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Eu sei que é muito, e aí humanamente falando, é muito natural para nós pensarmos que Abraão tinha Ló na cabeça. Nós temos que nos lembrar dessa personagem, né, Ló. Nós vimos que lá atrás, no capítulo 13, quando há a separação entre Ló e Abraão, Ló escolhe ir viver perto daquela cidade, né? Inicialmente ali ele montou o seu acampamento próximo, e nós vamos ver aqui através do texto que ele já estava mais próximo do que já não havia mais para onde ele se aproximar, né? Ele já estava mesmo a viver junto com eles, no meio deles, na cidade de Sodoma. E Abraão aqui ele não intercede diretamente por Ló. Por que nós temos que pensar assim? Se fosse diretamente por Ló, Abraão iria mencionar o nome. Ia falar, olha, se o teu filho Ló achar mercê diante de ti, puder gozar da sua misericórdia, pode poupar aquele povo por causa de Ló, o justo. Enfim, mas ele clama ali, de forma geral, por uma preservação dos justos, daqueles que se submetem ao Senhor e que vivem
não de acordo com os costumes daquele povo, não vivem a cometer os pecados que aquele povo cometiam, mas o que claramente nós sabemos que inclui certamente Ló ali naquela equação, até porque alguns comentadores vão dizer que o número final que Abraão Abraão começa com 50 e ele vai interpelando Deus ali e vai diminuindo de um momento de 5 em 5, de 10 em 10, até chegar em 10 justos. E alguns comentadores vão dizer que 10 ali possivelmente era o tamanho da família a família sanguínea de Ló, né? E por isso que Abraão vai dizer isso. Mas, olhando só para o texto, textualmente falando, nós não conseguimos chegar nessa conclusão. Isso é inferir do texto uma interpretação. A interpretação mais simples é dizer que Abraão clamou pela preservação geral dos justos, e não apenas da família de Ló. Então, ele vai apelar para a justiça e a misericórdia de Deus, ali, como podemos ver no versículo 23. Destruirás o justo com o ímpio, está clamando aqui para que Deus mesmo tenha misericórdia e não faça e não destrua os justos junto com os ímpios. Depois nós vamos ver que, como eu disse, ele vai haver aquela ousadia, digamos assim, progressiva de Abraão. Ele vai começar intercedendo por 50 justos e vai diminuindo até chegar a 10, ao número 10, né? Vai nos mostrar que havia uma confiança da parte de Abraão ali na paciência divina. E é interessante também nós lembrarmos de alguns outros textos bíblicos, né? Como 2 Pedro, versículo 3 a 9. 2 Pedro 3, versículo 9, desculpa. Diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Antes mesmo de que o Novo Testamento fosse escrito, Abraão já conhecia o caráter de Deus. Abraão mostra aqui que ele de fato estava a seguir o imperativo de que Deus tinha deixado para ele, de que era andar com Deus e ser perfeito. Abraão tinha essa comunhão constante com o Senhor, tanto que ele já entendia alguns traços de caráter do Senhor, alguns dos seus atributos, e tinha essa confiança na paciência divina, num Deus compassivo. Um coração também, ele mostra que o próprio Abraão, assim como Deus, também tinha um coração compassivo pelos perdidos. Nós podemos encontrar isso tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, Lucas 19, 41. Vai trazer aquela passagem, é um versículo muito curto, que vai dizer que quando Jesus ia chegando à cidade, ele olha para aquelas pessoas e chora. E traz aqui o sentimento de misericórdia pelos perdidos, né, pelos pecadores. Jesus olha para aquelas pessoas e vê o pecado daquelas pessoas, e ele se emociona e chora ali, mostrando essa compaixão pelos perdidos. Ezequiel 22:30 vai nos trazer também essa ideia, dizendo: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, em Ezequiel aqui vai dizer que Deus buscou alguém que se colocasse diante do povo para mostrar essa compaixão, que Deus tinha compaixão pelos perdidos. Deus queria que alguém intercedesse pelo povo para que ele tivesse compaixão pelos perdidos. E, por fim, a consciência de que os justos podem preservar os ímpios apenas por sua presença. Deus, mais uma vez, a promessa que Deus faz: abençoarei todas as nações da terra através da sua família, abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, essa ideia de que os justos podem preservar os ímpios apenas por sua presença. Muitas vezes, pessoas vivem à nossa volta e são abençoadas por nós pela nossa boa, digamos assim, a nossa conduta como cristãos. Nós abençoamos as pessoas não com a intenção, mas porque faz parte dos nossos princípios. Então, quando as pessoas precisam de ajuda, de alguma coisa assim, nós estamos sempre dispostos a ajudar aquelas pessoas e elas são abençoadas.
Mas aqui, especificamente, a ideia de preservação é que Deus poderia se compadecer daquela cidade inteira e seriam poupados todas aquelas pessoas perversas por causa de 10 justos. Nós vamos ver que Deus ele ouve a oração digamos assim, né, a oração de Abraão e ele vai concordando com Abraão, né, durante toda aquela intercessão. Deus vai dizer ele, não, se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Se tiver 45, eu não destruirei. Enfim, Deus vai ali aceitando a intercessão de Abraão. Então, Abraão ele age aqui como um mediador entre o povo e Deus. Abraão vai clamar por justiça e por misericórdia. E aqui nós já temos aqui a ideia do, digamos assim, do Cristo vindouro, né? Daquilo que seria o nosso intercessor, o nosso mediador, que viria na frente. E como nós podemos entender daquilo que... Como assim, né? Essa questão as tipologias às vezes são um pouco complexas, né? Abraão como o tipo de Cristo aqui, né? Como mediador, assim como Cristo seria quando ele viesse. Então, Abraão ele atua como mediador entre Deus e os homens, vai clamar por misericórdia aos justos, assim como Cristo faz. Ele intercede pelos justos e indiretamente também pelos pecadores. Nós vemos que, como eu disse, ele ora ali, possivelmente ele tinha ló na sua cabeça, e ele ora, e aqui ora, entendam ora porque ele está a falar com o próprio Deus, então ele intercede ali diante de Deus e fala com Deus e pede para que ele preservasse os justos que vivessem ali, e Deus, preservando os justos, não destruiria a cidade, também indiretamente iria abençoar os pecadores. E como eu disse, a sua oração ela não é rejeitada, Deus ouve a sua oração e concorda com ele quando ele vai dizendo, se houver, vai diminuindo o número de justos, Deus vai concordando com ele. Mas a oração, digamos assim, ela é limitada pela ausência de justos em Sodoma. Deus não poupa a cidade, nós vamos ver que a cidade será destruída, e Deus não poupa aquela cidade porque, de fato, não havia os tais 10 justos que Abraão havia argumentado com Deus. Não havia esses 10 justos, apontando para a necessidade do justo perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de uma ideia geral, nós podemos concluir que a presença dos justos, ela preserva, sim, uma sociedade da destruição total. E nós temos a ideia também das famílias, né? As famílias fortes, sociedades fortes, igrejas fortes, enfim. Se quebrasse mais, né, seriam cristãos verdadeiros, vão construir sociedades fortes, igrejas fortes, enfim. Famílias fortes também, né? Se fôssemos andar mais um passo para trás. Cristãos genuínos vão construir famílias fortes, que vão construir sociedades fortes. Entendeu? Nesse sentido. Então, a presença dos justos em meio aos perversos, ele preserva da destruição total. Faz com que Deus exerça a sua graça comum ali no meio daquele povo, a sua misericórdia, por amor àqueles que o honram. Mas só Cristo pode preservar as almas da condenação eterna, porque eles podem escapar da destruição física, da morte física, mas da condenação eterna, só Cristo é que pode preservar as almas daquele povo. E Romanos 5, como eu coloquei, Romanos 5, versículos 18 e 19, é um texto muito bonito, que o apóstolo Paulo escreve, que diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E nós vemos que o texto ele refere aqui pela ofensa de um só, pela ofensa de Adão, todos se tornaram pecadores, e pela obediência de um só, que é Cristo, todos foram alcançados pela graça, todos se tornaram justos, né? Foram justificados através da obra de Jesus Cristo. Então, essa ligação aqui de Abraão como um mediador entre aquele povo, alguém que intercede a Deus por misericórdia e que Deus poupe aquele povo se houvesse ali alguns justos, faz essa conexão aqui com Cristo, que seria o nosso mediador perfeito, o nosso justo perfeito, que
tiraria toda a condenação da nossa vida, que preservaria as nossas almas através da sua morte na cruz. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Que é só para nós avançarmos para o ponto final da lição e entrarmos no capítulo 19 aqui sem nenhuma questão. Sim. Mateus 5,13 é aquele versículo muito famoso que vai trazer: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. É a ideia de preservação. O sal, diferentemente daquilo de que às vezes nós ouvimos por aí, que nós somos o tempero deste mundo, não é bem essa ideia que está ali, especificamente no sal da terra. O sal, naquela época, era usado para preservar unicamente. E o sal, as pessoas que entendem alguma coisa de cozinha sabem que sal não é tempero, ele intensifica o sabor. Então, se você colocar só sal na comida, não vai ficar tão bom do que se colocar as especiarias. Mas o sal ele é especificamente para preservar nesse contexto. Então, era para trazer essa ideia aqui de nós somos chamados para ser o sal dessa terra, nós seremos os justos, que estamos presentes no meio dos ímpios e preservamos a boa... preservamos a doutrina no meio daquele povo e, indiretamente, preservamos aquele povo também da destruição total, da morte física, digamos assim. Mais alguma questão? Ok, vamos avançar então para o capítulo 19, aquilo que seria o nosso último ponto de hoje, que é o julgamento de Sodoma, ou daquilo que nós vamos ver aqui. Então, nós vamos ver que, assim como Abraão, Ló também vai demonstrar boa hospitalidade e reforça, mais uma vez, aquela ideia de que era algo culturalmente comum que acontecesse no meio daquele povo. E vamos ver que Ló ele vai fazer isso em contraste com a população de Sodoma, em meio à perversidade daquele povo. Versículos 1 e 3 do capítulo 19 de Gênesis diz assim: ao anoitecer vieram os dois anjos. Lembre-se, os dois que saíram do encontro de Abraão estão cá e são referidos agora como dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava assentado Ló. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavais os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Como eu disse, Ló, assim como Abraão, recebe os visitantes e os acolhe com urgência, digamos assim, né? Leva eles logo para casa, com reverência também, com cuidado, oferecendo tudo aquilo que era o costume daquela época. Ló é diferente das pessoas de Sodoma, que eram perversas. Nós já vamos ver, a história vai avançar e nós vamos ver a perversidade desse povo. Tem aqui detalhes interessantes. Pães asmos são pães sem fermento. São aqueles pães fininhos. Isso, esses pães assim fininhos, por nada. Então, esse detalhe aqui que vai nos trazer de Ló estar sentado à porta da cidade é importante para nós. Por quê? O estar sentado à porta da cidade, naquele contexto, pode indicar uma posição importante por parte das pessoas. A porta das cidades era onde aconteciam ali as negociações formais, os contratos eram celebrados e as pessoas julgavam ali questões no meio do povo. Então, possivelmente, Ló ocupava uma posição importante na cidade de Sodoma já. Ele já vivia ali, talvez, já durante um bom tempo e já tinha criado ali uma relação com aquele povo em que ele já ocupava uma posição de possivelmente um juiz ou alguém que era responsável pelas negociações formais, acordos e contratos ali comerciais, né? A porta da cidade era o local onde os anciãos se reuniam. Quem conhece a história de Ruth sabe que Boaz, quando vai fazer a negociação para resgatar para fazer o resgate de Ruth, ele vai até a porta da cidade, convoca os anciãos, chama aquele que estava à frente dele, que deveria resgatar
resgatar Ruth e Noemi, e faz ali toda a formalidade da negociação e segue ali o ritual. Nós vamos ver também que Provérbios 31, o versículo 23, eu sei que Provérbios 31 é mais conhecido pelo texto das mulheres, que é a mulher virtuosa, quem achará, mas quando descemos vai falar de uma característica do marido da mulher virtuosa, que é justamente aquele que senta à porta da cidade e junto com os anciãos julga as questões e celebra ali os contratos, ou seja, alguém de posição importante na cidade. Então, Ló recebe os visitantes, os acolhe com reverência, inclina-se diante deles, insiste, e aqui tem esse outro pormenor, né? Eles não aceitam inicialmente a hospitalidade de Ló, mas Ló insiste para que eles fiquem, e eles então decidem aceitar e ficar ali. Avançando um pouco no texto, de versículos 5 a 8, vai dizer... Vamos ver aqui, no caso, agora a participação das pessoas, da população, digamos, né, de Sodoma. Das pessoas de Sodoma vão chegar até Ló. Versículo 5, capítulo 19 de Gênesis, diz assim: E chamaram por Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e vos trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Ló desejava proteger seus hóspedes. É algo justo, é legítimo que ele fizesse aquilo e protegesse os seus hóspedes. Mas ele faz isso à custa da honra das suas próprias filhas. E também da segurança, se nós pararmos para pensar. Quando ele entrega à mercê daqueles homens perversos e diz a eles que eles poderiam tratar ela como vos parecer, nós sabemos que aquilo não correria bem, digamos, né? Eles iam, possivelmente as filhas de Ló, se eles aceitassem aquela oferta, as filhas de Ló seriam mortas por aqueles homens. Elas seriam violadas até a morte. E Ló toma essa decisão, que é totalmente errado, partindo de uma boa intenção, né? E aquilo que nós ouvimos é uma frase que às vezes ouvimos, que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não é algo bíblico, mas de fato existe essa nuance aqui na nossa vida, né? Não é porque temos boa intenção de fazer algo que, se ela fere os princípios divinos, os princípios de Deus, aquilo é correto, aquilo permanece correto, simplesmente por termos uma boa intenção. Mais uma vez, eu lembro de Saul. Saul tinha boa intenção em fazer os sacrifícios, em preservar o melhor dos animais, em preservar o melhor daquele povo, mas ele estava descumprindo uma ordem direta de Deus, o que era totalmente errado. Mostra aqui que a ética de Ló ela estava distorcida, já pela convivência que ele tinha com aquele povo de Sodoma, com os padrões de Sodoma. E isso é um alerta importante para nós. Pode também ser visto aqui um contraste entre Ló e Abraão. Abraão é firme e seguro na hospitalidade, mostra ali que, claro que Abraão também está não tem a mesma situação de que Ló, mas Abraão mostra firmeza e segurança e oferece o melhor da sua casa. E Ló aqui ele é hesitante, é frágil e depois toma decisões ruins. Ló então vai tomar essa decisão ruim, que é oferecer as suas filhas para que as pessoas poupassem os seus visitantes. Mas vemos que, através desse exercício da hospitalidade de Ló, e como Ló oferece também tudo aquilo que era de melhor na sua casa, como dar um banquete para os visitantes, enfim, oferece boas camas, e até o ponto de sacrificar suas próprias filhas para preservar a segurança daqueles 2 homens. As intenções de Ló eram boas, né, para aqueles homens. A hospitalidade que ele estava a exercer era carregada de uma tensão moral e espiritual. Ló, vivendo em Sodoma, ele ainda preservava valores justos. O exercício da hospitalidade nos vai mostrar isso. E também a forma depois como ele aceita a palavra dos anjos ali. Nós vamos ver no avançar do texto. Mas tem um texto em 2 de Pedro 2, 7 a 8, que vai nos trazer muito forte essa ideia de que Ló
era alguém justo no meio daquele povo. Diz assim, versículo 7 a 8, 2 Pedro, capítulo 2. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. E nós vemos ali que o apóstolo Pedro vai chamar Ló, vai tratar Ló como um homem justo 3 vezes, vai se remeter a ele próprio 2 vezes e depois, por fim, a sua alma como uma alma justa, o que nos dá total credibilidade de Ló, de que Ló de fato era um homem justo, apesar das suas fraquezas, apesar da má decisão que ele tomou, ele permanecia como um homem justo. Eu vou ser sincero aqui aos irmãos que, fazendo a leitura direta de Gênesis, eu já estava condenando Ló 100%, dizendo que a cidade, se Ló fosse justo, de fato, a cidade seria salva por meio dele. E quando eu vou procurar os versículos de ligação ali com Gênesis, ou o que a Bíblia diz sobre Ló, eu encontro esse texto e sou um pouco confrontado aqui, porque a nossa posição é mesmo de condenar logo, primariamente, as pessoas, e não sabemos ali, de fato, quais são... Como é que é? Nós não vemos o coração, mas somente as ações da pessoa. Então, eu condenei inicialmente Ló, achei que Ló não era justo coisa nenhuma, e por isso que aquela cidade não teria sido poupada. Mas vemos que o apóstolo Pedro trata Ló aqui como, de fato, um homem justo. Então, acreditando, crendo na inerrância bíblica e na inspiração divina através do apóstolo Pedro, nós chegamos a essa conclusão de que Ló, de fato, era alguém justo. Então, Ló, ele pratica essa hospitalidade como sinal de justiça. Mas o discernimento dele estava comprometido pela cultura de Sodoma, infelizmente. Ele já havia sido influenciado por aquele povo. Ele já vivia ali há tanto tempo que já estava influenciado por aquele povo. E existia essa tensão, né, com sua própria consciência. Ele tomava as decisões com boas intenções, mas ferindo os princípios divinos. Então, viver entre os ímpios pode distorcer valores justos, se não houver firmeza espiritual da nossa parte. E nós não resistirmos a essa influência cultural, vai fazer com que os nossos valores, os nossos princípios divinos, sejam distorcidos, o que é muito perigoso para nós cristãos. Muitas vezes nós vemos que coisas são, como eu disse na lição anterior, se os irmãos se lembram, aqueles pecados culturalmente aceitos. Eles começam, se nós começamos a cada vez mais conviver com essas pessoas e nos deixarmos nos influenciar por essa cultura, nós vamos chegar a ser influenciados por eles de tal forma que não vamos preservar a nossa firmeza espiritual, não vamos preservar os nossos valores, os nossos princípios divinos. E Ló é um grande alerta para nós nesse sentido. Ló tinha, sim, um coração justo no lugar certo, como a palavra de Deus vai dizer, mas ele já tinha sido fortemente influenciado por aquele povo. Então, ele tomava decisões ali de acordo com o costume local. Ao invés dele tentar proteger os seus hóspedes de outra forma, ele decide satisfazer o desejo daqueles homens, o desejo sexual daqueles homens, através de entregar as suas próprias filhas, para que eles a violassem e preservassem a segurança daqueles 2 homens. Até aqui, os irmãos têm alguma questão? Eu vou encerrar por aqui, devido ao nosso tempo. Alguém tem alguma questão daqui desse ponto? Carlos, por favor. Sim. Uhum. Eu diria que a Bíblia nos chama a sermos hospitaleiros. A Bíblia nos convoca a isso.
E a hospitalidade, ela nada mais é, digamos assim, de que o exercício do amor, daquilo que Cristo nos ensina. Cristo nos ensina a amar os outros, a exercer esse amor através dos outros. E a hospitalidade fala muito sobre isso. Eu sei que quando falamos de hospitalidade, para nós o que vem na nossa cabeça é receber nossos amigos, é receber aquelas pessoas que nós conhecemos. Agora, receber as pessoas que nós não conhecemos é um passo além, é algo mais difícil para nós. E eu diria que, como eu disse, eu acho que a cultura africana brasileira é parecida nesse aspecto, porque nós, sul-americanos no geral, e também os africanos são parecidos nisso, porque nós temos essa tendência, digamos assim, de receber as pessoas, sejam elas conhecidas ou não, de conversar com as pessoas na rua, sejam elas conhecidas ou não, e de praticar a hospitalidade, seja de forma recebendo em casa ou conversando com a pessoa na rua. Como cristão, repete a pergunta, por favor, Carlos, só para... Ok. Mais uma vez, fica como um alerta, né? Nós, como cristãos, mesmo estando na Europa, e aqui falo contra mim também, que é muito fácil para nós nos acostumarmos com o costume daqui. Então, imigramos para cá, passamos a viver aqui e começamos a absorver esses costumes. É um desafio, sim, é um desafio para as pessoas receberem pessoas desconhecidas em casa, é um desafio para as pessoas até convidarem essas pessoas. Mas nós somos chamados a partilhar a nossa vida com as pessoas. Não devemos confiar em todas as pessoas, não devemos abrir as nossas casas para todos assim de forma sem distinção. Temos que ter aqui algum cuidado também, mas temos que saber que nós, como cristãos, somos chamados a amar as outras pessoas. E a hospitalidade está inclusa nisso aqui. Eu sei que vai surgir aqui muitas questões agora, mas por causa do nosso tempo, vamos encerrar por aqui e vamos para o nosso tempo de chá. Obrigado. Cuidado aí, Gilson.